começando essa videoaula sobre o estudo de uma obra de Giovanni Boldini. Aqui quem fala é o Renato Chamar. Viemos para mais uma videoaula desta obra do Giovanni Boldini. Eu executei em pastel seco do Giovanni Boldini. O nome da obra se chama Study of a Young Woman with Brown Hair. É um retrato que Giovanni Boldini executou. A tradução se chama Estudo de Jovem de Cabelo Castanhos. Esta obra foi realizada por mim em 2020 em um papel mitente, um papel com... ele não é muito grosso, mas também não é muito fino. Ele tem uma leve textura que é interessante para o pastel seco. Vou explicar mais à frente. E ele é levemente amarelado, né? A cor desse papel que eu utilizei é creme. É bom usar um papel que não seja necessariamente branco. Às vezes é bom experimentar, né? Que você permite começar a obra a partir dos tons neutros. E você, dessa forma, entende-se que os tons neutros eles podem permitir trabalhar melhor, né? O claro escuro. É interessante que o artista pense os tons neutros como uma base de trabalho, né, em que o artista vai trabalhar bastante nessa área dos tons neutros. É uma área em que o retrato, né, o realista, ele pode ser muito bem trabalhado dentro dos tons neutros e nas variações de tons desses tons neutros. Vai gerar uma forma excelente, né, o que gera forma é o contraste. Mas o domínio desses tons neutros e essas variações vai dar ainda mais elegância e qualidade à obra realista. Entendendo-se que aqui nós estamos produzindo um retrato realista, né, um estudo de uma obra de um artista realista, de um período em que ele trabalhava o realismo, com uma elegância, com uma perseverança, com uma qualidade mestra, que é o Giovanni Boldini. Quem não conheça, pesquise, olhe suas obras. Nesse caso, nós estaremos estudando esta obra do Giovanni Boldini, que é uma obra de excelente execução. A textura do papel mitentes ela serve principalmente em função do material que nós estamos usando, que é o pastel seco. O pastel seco, para quem não sabe, ele precisa de uma textura para ele grudar. Ele funciona, ele precisa de textura para que o material sobre o atrito, né, o pastel ele gruda devido ao atrito, da mesma forma que o grafite e o carvão. Só que o pastel seco ele é um pouco mais sensível, ele tem uma probabilidade maior de cair, então tende-se, né, necessita-se que o papel seja mais, né, que tenha uma gramatura maior, que seja mais grosso e que tenha uma textura maior, né, quase de uma lona, uma textura grossa, né, que tenha tramas sobre a superfície. Por isso eu recomendei o mitentes, ele tem alguma tramazinha, né, um certo relevo. Quanto maior o relevo sobre o papel, mais interessante para trabalhar esse tipo de exercício, né, realista. Só não pode ser um relevo muito intenso, muito alto, a ponto de atrapalhar, né, a visualidade da obra ou até mesmo a execução. Mas tem que ter um certo atrito, né, tem que ter uma base nesse papel que gere este atrito. Existem fórmulas e muitos artistas antigos criavam superfície grossa sobre o papel. Mas há um certo problema porque o papel também é fino, né? Então necessita-se que o papel seja grosso também. Giovanni Boldini ele estudou grandes mestres do Renascimento. Estudou na Itália, em Florença, teve influência dos Macchiaioli, precursores italianos do impressionismo. O Giovanni Boldini conheceu a arte impressionista de Degas, Manet, Sisley, Callebaut e Corot. Estudou grandes retratistas como Gainsborough, Rogat.
House lhe inspira pelas cores escuras e também teve influência de John Singer Sargent, que para quem me conhece sabe que eu estudo bastante Sargent, fiz e até já publiquei uma videoaula sobre John Singer Sargent, fiz um estudo de um autorretrato do próprio, né, John Singer Sargent. E é um grande retratista, o John Singer Sargent, assim como Giovanni Boldini. Eu admiro muito os dois, são excelentes retratistas para se estudar. A elegância e essa execução rápida e essas pinceladas soltas do Giovanni Boldini é uma coisa extraordinária. E vamos trabalhar isso nesta obra de hoje. Para a marca do pastel seco, recomendo que vocês comprem marca Toison d'Or. É uma marca talvez uma das melhores. Ela é importada, mas vale muito a pena. Uma marca mais viável, talvez a Faber-Castell. Comparem os preços. Eu acho que o Toison d'Or é mais caro. E lembrando, pastel seco vocês precisam de bastante cores. De pastel seco, o procedimento e a técnica do pastel seco recomenda-se que tenha bastante cores. É como se toda vez que o artista precisa de uma cor, o ideal é que ele tenha a cor do pastel seco equivalente, né? E a tendência é que vocês sempre vão precisar de um pouco mais do que o normal. É um pouco diferente da pintura, em que a gente pode trabalhar com paleta reduzida, né? Nesse sentido, o ideal é ter bastantes pastéis. Mas, digamos que vocês queiram trabalhar com paleta reduzida com pastel seco, também pode. Obviamente, usando uma referência aqui, tem uma paleta reduzida, terrosa, alguma coisa do tipo. Mas o pastel seco, de alguma forma, acaba tendo a necessidade de ter cores, né, variações, possibilidades. Lembrando que o pastel seco ele permite uma diferença entre você colocar o dedo, você colocar o pastel seco diretamente sobre o papel e trabalhar as camadas de pastel seco no papel, ou seja, você ir cobrindo com camadas de pastel seco uma sobre a outra, né, com o pastel seco sobre o papel. Você pode colocar pastel seco sobre o papel e borrar com o dedo, e vim fazendo isso com camadas borrando uma sobre as outras. Você pode vir com o esfuminho, jogando camadas de pastel seco e usando o esfuminho para operar essa passagem, né? Essa cobertura com o esfuminho em vez do dedo. E também tem a possibilidade de usar um pincel para tirar o excesso, borrar, né? Um pincelzinho pequeno. Vocês podem pesquisar tamanhos variados. O que normalmente usa mais é o dedo ou o esfuminho. Aí vai da necessidade, né, de cada um. Importante lavar bem as mãos para que elas não estejam oleosas ou sujas. E isso grudar, né, porventura vir a grudar no papel as impurezas da mão, a sujeira, qualquer coisa, o excesso de gordura, né? Evitar durante o processo passar a mão no rosto para não pegar gordura, né? E suor do rosto, da cabeça, da face, né? E caso use os dedos, evitar, né? Tocar nas coisas, lavar com frequência durante o processo, secar, né? Não vir com a mão molhada sobre o papel, que também pode vir a danificar o papel. Ter sempre este cuidado. Então pode-se usar o dedo, o pincel, o esfuminho, cada um acha um processo melhor. Para este retrato que eu estou fazendo aqui, o ideal é fazer com camada sobre camada. Não vai usar esfuminho, nem pincel e talvez vá borrar um pouco no início. Você pode borrar um pouco no início e depois vir com camadas maiores só de pastel por cima, né? Que seria o processo de você borrar tudo e vir com uma camada um pouco maior com pastel por cima, que é mais ou menos o que eu fiz nesta obra.
o que seria borrar tudo, né? E ir trabalhando com dedos, esfregando, espalhando as áreas de forma criando aquela imagem mais borrada, mais indefinida, sem um trabalho mais preciso de passagem de cor, de claro escuro, né? Só jogando um pouco das cores mais ou menos onde é cada área, como se fosse uma camada ainda inicial. Então é esse borrar que eu fiz ainda inicialmente, né? Vou jogando tudo, vou borrando e vou trabalhando lentamente esse início, né? Essa introdução da cor sobre o papel. O que eu tenho aqui já nesta etapa? Você vê que eu tenho o esboço, eu tenho o desenho já mais definido, que seria o esboço, esse desenho mais definido da obra, os contornos, né, a proporção da cabeça, o tamanho, né, você tem que fazer o desenho bem definido e posicionar os olhos, fazer a proporção do rosto e saber trabalhar bem esse desenho e essa proporção do rosto, para que fique bem semelhante ou bem próxima, né, da obra original. Bom entender a imagem, né? Querendo fazer uma releitura, um estudo mesmo próximo do que é de fato a obra, entender que essa imagem ela não tem muito fundo. É basicamente o papel respirando, né? No caso, o papel creme, cor creme que eu usei, respirando ao fundo. E algumas manchas, alguns borrões, né? Que a gente vai jogando aos poucos. Então, isso vai acontecer de forma natural durante o processo. Não há essa necessidade de querer fazer idêntico esse fundo, né? Não há muito pastel para se colocar nesse fundo, no caso. E durante o processo a gente vai borrando, vai puxando do que tiver que colocar no chapéu, ou na roupa, ou na cabeça, vai puxando para os lados, vai ali aos poucos desenrolando o que seria esse fundo. Não há necessidade de pensar só o fundo e definir ele para vir para a obra, né? Nesse caso, dentro desta composição, este fundo ele vai se desenvolver durante todo o processo de construção da cabeça, do chapéu e do vestido abaixo. Gente, importante salientar que o esboço é uma parte importantíssima dessa parte inicial da obra. Que vocês façam o esboço mais próximo da imagem original, para que vocês não tenham que vir consertando essa obra durante o processo. Imagina vocês pensarem o claro escuro, a cor, a saturação, a fatura, né, a pincelada, a variação do dedo, né, com esse pastel seco, e ao mesmo tempo tendo que pensar e consertar, né, algo que deveria ser a priori, né, o esboço, né, essa proporção da cabeça, da estrutura da cabeça. Errar essa parte inicial vai gerar problemas, vai tomar tempo do processo da construção da imagem que nós queremos fazer. Que o que é bom lembrar é que o início da obra ela tem que ser feita com as cores mais saturadas, mais vivas, que é mais ou menos o que eu fiz aqui. Os azuis eles estão bem mais vivos, né? Eu usei um azul cobalto, o azul ultramar, são azuis mais fortes. O artista ele usou bastante preto, então vou deixando sempre o preto por último. O preto no pastel seco ele mancha muito, muito mesmo. E tem que ter muito cuidado, porque depois para tirar é um pouco mais difícil, é mais complicado. Então você pode acabar sujando. O que significa sujar? O termo sujar na pintura é quando você adiciona uma cor em um local que ela não equivale àquele local. Quando você mela a cor, ela fica ou com aspecto de lama, ou ela fica fora do tom local, né? Do valor local, ou seja, ela não tem a cor que devia ter naquele local e nem um tom que devia ter naquele local. Então você altera todo. O preto ele tem uma capacidade muito grande de manchar, um pouco maior que os outros pastéis. Ele é mais maleável, por assim dizer. Então tem que ter muito cuidado.
Lembrando que é para deixar o preto mais para o último. Então, o que a gente usa como estratégia? Vai escurecendo os azuis, vai usando os azuis que puder ter aqui, já que eu vou usar uma variação de azul um pouco maior. Eu vou escurecendo esse azul, vou usando um azul fitalo, o azul ultramar, um azul ultramar mais escuro. O que eu tiver na minha caixa, para não usar o preto, eu posso ir usando aos poucos, para chegar bem próximo do preto e deixar só para não estar com preto no final. Essa primeira parte a gente coloca um esboço e vai entrando com as cores levemente. O que eu quero dizer com levemente? De forma bem gradual, bem aos poucos. Você vê pela imagem atual que tem alguns rabiscos já marcando o esboço, já marcando algumas partes do vestido, alguns movimentos gerais que são importantes para o vestido, para o esboço, para o desenho, eles já estão bem marcados. Então, primeiro tem-se esse esboço, depois os movimentos mais intensos, o colar escuro vai se deliberando aos poucos, né? É mais ou menos essa etapa onde nos encontramos. Acabei colocando alguns tons médios no rosto, uma variação de laranjas, né, na cabeça. Então já entrando com a cor saturada, mas de leve, sem marcar muito, espalhando um pouco aqui e acolá, mantendo a marcação, né, o esboço, o desenho da cabeça bem definido. Então, gente, aqui eu vou destrinchar as linhas, direções, o esboço original do estudo que eu fiz, tendo como configuração, trabalhando a anatomia, as direções do rosto, o desenho básico, né, esse esboço, as configurações do rosto. Agora eu vou abrir a ferramenta para trabalhar, vou dar um zoom aqui na imagem e vou trabalhar esta obra. Agora nós temos as duas cabeças paralelas com mais ou menos a mesma proporção. E agora nós temos aqui o desenho, o contorno da cabeça da obra original do Giovanni Baldini. Estou contornando a obra original. Ao mesmo tempo vocês vão olhando a imagem que eu fiz, a obra que eu fiz, como é parecido. Olha como é esse contorno geral da cabeça. É sempre bom identificar essa linha da obra original e tentar fazer parecido. Aqui você vê que mais ou menos está batendo as direções, o formato do rosto, a angulação do rosto, né? Como é um estudo, fica muito... É claro que vocês conseguem comparar com as duas imagens do lado, né? Mas aí o estudo busca que o artista tente absorver a originalidade da obra, né? O que há de bom naquela obra, que é a proporção, uma anatomia bem feita, uma cabeça bem estruturada, o claro escuro, né? Essa pincelada solta. Eu acabei fazendo uma leitura, né? Quase uma releitura, é um estudo também. Na verdade não é uma releitura porque eu não alterei tanto, mas poderia ser considerado uma releitura, mas é um estudo. E aqui a gente, como um estudo, a gente absorve o que há de bom nesse quadro, nessa obra. Então a gente aqui, ó como a gente consegue estudar a estrutura do rosto, o nariz, esse prolongamento reto, como é semelhante à angulação das duas obras. Depois você tem a sobrancelha e a angulação das sobrancelhas juntas, já tem essa linha, ó como é semelhante. Você vê que eu fiz bem parecido, bem próximo. O nariz ficou um pouquinho maior, mas tá bem parecido. A angulação aqui da boca, ó, do nariz para baixo, e a distância, né? Vocês veem que é parecido. Eu acho que o maxilar ficou um pouquinho grande no meu, mas tá valendo, tá? Ficou bacana o estudo.
Estudo é para isso, para absorver o que a obra tem de interessante, o desenho, a marcação, o esboço, o claro-escuro, os valores, as cores utilizadas. Eu acabei fazendo mais colorido, acabei dando um ar mais colorido, mas você vê que é bem semelhante a esse contorno do rosto. Eu vou fazendo de novo. E a orelha, o posicionamento da orelha com o nariz, comparar as partes da obra, né? É sempre bom ver mais ou menos onde bate a parte de baixo do nariz, onde a sobrancelha começa, a distância da orelha, da ponta da orelha, lá a parte de cima da orelha para a sobrancelha, e comparar essas distâncias nessa proporção, a distância do nariz para a orelha. São sempre essas pequenas distâncias que a gente comparando entre si vai gerando um rosto mais parecido, fidedigno com o original. A angulação da cabeça, né, as direções, tudo isso é importantíssimo ver na obra original. E aqui nós temos, né, o movimento da roupa dela, como vocês podem ver, como é semelhante. Olha como você vê esses traços que eu estou colocando, eles mostram, né, aqui você vê o movimento, né, como eu fiz semelhante da roupa, né, a gente tentar olhar e absorver, né, com o olhar, como essa textura da roupa, como esse movimento dessa roupa, desse algodão, né, dessa roupa que a pessoa usa, sendo que uma roupa de frio com algodão, essas linhas de baixo, como eu tentei manter mais ou menos a mesma direção, você vê que é tudo bem semelhante. O ombro ali, como fiz uma linha solta, como no original, uma linha solta, apenas uma linha e só, outra linha para a esquerda, uma linha para a direita, duas linhas na esquerda, duas linhas na direita, depois tem uma terceira linha ao fundo. Eu acabei marcando um pouco mais na minha obra, mas não tem problema. Olha como o chapéu é semelhante, é grande, né? Como na obra original, esse contorno, né? Esse infinito, esse chapéu, né? Parece o símbolo do infinito, como eu fiz semelhante. Faz um 8, né? E temos essas linhas, tudo bem semelhante. Essa direção e essa angulação da cabeça, como é parecido com a da obra original. O intuito é tentar fazer igual, mas pode acabar ficando parecido, pode ficar uma coisinha ali, outra ali. Nesse caso aqui ainda dava para melhorar mais, mas todo estudo é válido, né? A movimentação do chapéu e da roupa ficou muito interessante. Olha como a proporção do nariz, da boca e da sobrancelha semelhante são mais ou menos a mesma distância. A angulação, né? A linha do nariz batendo com a linha da orelha, né? Com a parte de baixo da orelha. Essa linha que corta mostra mais ou menos que a parte de baixo da orelha bate com a parte de baixo do nariz. A angulação das sobrancelhas, né? Bem semelhante. Fiz uma linha errada aqui. Angulação é semelhante. Angulação da cabeça. Sempre procurar mais próximo da obra original. Isso vocês vão absorvendo, vão entendendo com os grandes mestres. No caso aqui é um grande artista, retratista Giovanni Baldini. Essa angulação do queixo, né? A gente vê que o rosto ele é feito por direções. Aqui a gente está pegando as angulações, né? As direções do rosto. É um desenho de direções, é um desenho específico, né? Ele tem um desenho anatômico, ele tem vários tipos de desenhos. Nesse caso aqui é um desenho de direções, apenas linhas retas que vão direcionar, vão mostrar a direção do rosto, da cabeça. Nesse caso, sempre bom estudar os grandes mestres do passado. A gente vai aprendendo com eles, vai absorvendo com esses artistas.
Aqui nesse momento eu vou jogando esses azuis mais ou menos representando, né, esse movimento da roupa, do chapéu. Você vê que eu estou jogando o mesmo azul, né? E é um azul que, diga, você olhando a referência da obra do Boldini, você que vê que ele também usou cores semelhantes no chapéu, no cabelo, no vestido, né? São quase as mesmas cores. Então eu mantive mais ou menos a mesma lógica na minha obra, usando o mesmo azul para essa área do cabelo, do chapéu e da roupa mais abaixo do pescoço, né? Estudem sempre as obras dos artistas antigos, para lembrar que aqui nós estamos estudando Giovanni Boldini. Procure estudar sempre a obra dos artistas antigos, procure reproduzir semelhante a eles, procure um bom trabalho, uma imagem de qualidade. Não fiquem presos a uma imagem ruim, embaçada, procurem com qualidade. Vão no Wikipedia, procurem, normalmente o Wikipedia tem imagens de qualidade, de alta definição. Procurem essas imagens de qualidade, tentem reproduzir semelhante à obra, né? Façam estudos, façam um estudo analítico da composição, um estudo mais linear da cabeça, um estudo de claro-escuro com carvão. Depois façam semelhante como esse, um pastel seco. Façam também o pastel seco da obra do artista, ou façam uma pintura a óleo da reprodução em pastel seco. Não tem problema se não for igual, vocês usarem o mesmo material que o artista utilizou. Vão fazer a cabeça? Façam um estudo analítico da cabeça em termos de claro-escuro. Façam um estudo, e pode ser em estudos menores também, pode ser num caderno, uma folha 4. Pode ser metade de uma folha 4, um A5. Vocês fazem o desenho da estrutura anatômica da cabeça, veem essa angulação da cabeça olhando para o lado, reconstruam essa angulação, esse direcionamento da cabeça, o movimento, o chapéu, o desenho linear, reconstruam, façam por etapas, pode ser um estudo linear, compositivo, um estudo de claro-escuro, depois um estudo de cor com lápis de cor, e depois, posteriormente, vocês fazem um pastel seco, né? Tendo em condições esses estudos menores, que um estudo menor permite um espaço menor, vocês trabalharem uma ideia muito maior e vai economizar tempo fazendo estudos pequenos, de tamanho A6, A5, bem pequenos, né? E vai permitir economizar tempo e dar um direcionamento que vocês precisam para o estudo da obra em si. Fazer pequenos estudos antes de fazer o estudo de fato também é viável. E tendo uma obra que vocês queiram fazer original, também é legal fazer os estudos, né? Aqui nesse momento, a gente vai vendo que eu estou jogando o azul, mas é importante já analisar com calma a textura e o movimento da roupa. Eu estou jogando esse azul abaixo do pescoço, abaixo da cabeça, mais ou menos na região do pescoço, onde tem essa pelugem, né? Esse tecido da roupa dessa moça. E eu já estou jogando a fatura, né? Jogando a cor já com o movimento que a roupa nos proporciona ao olhar. Então a gente precisa olhar também essa obra com calma, analisar o movimento do tecido, a cor, o claro-escuro e já jogar mais ou menos esse movimento, porque ali nessa região, no pescoço, ela não tem tanta tinta, né? Você vê que já tem um pouco menos de tinta, está próximo do tecido da lona, onde tem do tecido, né? Da obra original, onde não tem tanto pincelada, tanta tinta, né? Aqui neste momento já me dei o luxo de ir entrando com os pretos. E vocês já vão vendo essa movimentação em volta do pescoço, né, do vestido. Já tem esses rabiscos muito parecidos, né, com a obra original.
Aqui a gente tem que ir observando o desenvolvimento do claroscuro da obra original. E eu já entrei com esses pretos, né? E já tinha uma base de um azul mais escuro, um azul marinho, um azul fitalo, né? Do pastel seco. Talvez alguns pastéis secos. Acredito que eu não tinha o fitalo. Eu tinha algo em torno do ultramar, do azul cobalto e um azul mais claro, talvez o cerúleo. E aí já vim com preto, que aqui talvez não. Eu recomendava não entrar com preto puro. Você entra com um pouco de azul e vai jogando um pouco de preto. Azul e preto, azul e preto. Azul ultramar, né? E preto, ou azul fitalo e preto. E sem que o preto fique, né, puro. Tendo muito cuidado porque ele tem uma maleabilidade muito intensa. Ele mancha muito. A ideia de entrar com esses pretos, com esses quase pretos, é basicamente já criar esse contraste mais intenso. O que o contraste intenso vai fazer? Vai gerar forma, ou seja, a imagem vai transparecer muito mais rápido. Aqui nesse momento eu já entrei com contraste, já tinha uma base de azul, todo o esboço definido, o rosto já uma base bem trabalhada, e fui entrando com esses quase pretos ou pretos assim menos intensos, né? Tendo muito cuidado com esse preto e borrando com o dedo. Vocês veem que eu jogo com o pastel seco, depois dou uma borradinha com o dedo e vou espalhando aos poucos. Adiciono o preto, o azul, adiciono um azul mais escuro e depois o preto puro no papel e depois vai borrando com o dedo, puxando esse pastel seco, né? E assim, sempre um pouquinho de preto, um pouquinho de azul e vai borrando, sempre procurando aquela imagem original da obra, né, do Boldini. Sendo um estudo, a gente tem que trabalhar bem o olhar de observação da obra original. Temos que trabalhar nosso olhar de observação. Como que um movimento que o artista criou, como essa fatura, né, essa pincelada. Aqui nós estamos adaptando uma pintura para um pastel seco, né? Então temos que adaptar essa pincelada, esse movimento de tinta na tela, no papel. E com pastel seco, que é bem maleável, é bem possível fazer isso também. Então, observar o movimento que o artista aplicou para o vestido, como se ele se expressou, né, a fatura, o movimento de pincel sobre a tela, e tentar fazer parecido com pastel seco, né? Não ficar limitado a achar que vai ser difícil, porque na tela não é tinta a óleo, não tem nada disso. Tem que tentar fazer parecido ou igual mesmo, para tentar entender como que se faz, né? Esse é o processo de estudo, é tentar reproduzir o processo de criação da obra, entender esse processo. Não é uma questão de ficar limitado a fazer igual e acabou. É saber o meio termo, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi entendido, foi necessário entender para chegar até a obra finalizada. Então, o estudo, lembrando aqui, o estudo nada mais é do que estudar o processo. Você que é artista ou estudioso de arte, que está vendo o vídeo, entenda que aqui nós estamos estudando o processo, entendendo a pincelada desse artista, tentando absorver algo disto. Como artista, nós não fazemos estudo para copiar obras de outros artistas. Um leigo provavelmente vai olhar, vai falar que ficou bem parecido e que é uma cópia, mas não é. O artista ele tem que ter a intenção de estudar, de entender o processo, o passado. E isso é possível através de uma imagem. Mas tem que saber fazer isso. Nós temos uma série de aspectos para se analisar, como contraste, fatura, pincelada, o esboço, o desenho, a qualidade desse desenho, a anatomia do rosto, o claro escuro aplicado, as cores, a saturação, os valores, tudo é possível se analisar em uma obra. Olha como nesse momento eu passo o dedo e vou puxando esses tons mais escuros, esse preto misturado com azul. Façam sem medo, o que vier à cabeça para utilizar pincel ou dedo, usem. Então, aqui nós temos essa imagem do claro escuro que eu coloquei, essas variações
desde um branco, vindo até essa graduação do claro escuro, né? Uma famosa graduação do claro escuro para quem teve aulas básicas de desenho a grafite ou carvão. Você pega um lápis macio de um zero, de um HB, um H. Você tem a graduação mais clarinha, quase branco. Normalmente são lápis mais duros. E você vai vindo com o 2B, o B, vai escurecendo, vai ficando mais macio, o 3B, o 4B, e vai ficando cada vez mais escuro e mais macio o lápis. Normalmente, dentro da qualidade dos grafites, né, quanto mais macio eles ficam, mais escuro eles ficam. Então você tem essa graduação, né, essa variação de claro escuro. Você pode vir de um H até um 2H, 3H, que são lápis ainda mais duros e mais claros, ou um H, que é um pouco mais macio e claro, e vai até HB, B, 2B, 3B, 4B, de acordo com esse claro escuro que eu botei na imagem. E do 4B, 5B até um preto forte, quase um 10B, um 9B, né, um 11B. Então você tem lápis cada vez mais escuros, tendendo para o preto, e tende a ser um 9B ou 6B. Esse mesmo estudo você pode fazer com grafite, você pode fazer com carvão. E basicamente eu coloquei aqui para vocês entenderem que dentro da imagem ele tem toda essa variação, do branco até o preto. E o que a gente procura, o que é mais importante, é essa variação, ou seja, é essa mudança do branco até o preto, em seus mínimos detalhes. Enquanto a gente faz o retrato, a gente tem que identificar, de acordo com a imagem que a gente está usando, a referência, identificar, olhar e absorver através dos olhos, identificar esse grau de claro escuro que é a imagem, né, que a referência nos proporciona, né? No caso aqui a gente tem o retrato de uma obra de Giovanni Boldini. Então você tem aquele preto mais intenso acima da cabeça, o cabelo que não é tão escuro e uns pretos mais delicados no vestido, próximo da cabeça, atrás da cabeça, né, do lado esquerdo, um pouco mais escuro, e o chapéu, né, tem esses rabiscos da parte mais escura e vai ficando um pouco mais transparente, com o fundo da obra transparecendo. Então você tem que identificar, olhar a imagem, identificar, né, de acordo com o que a imagem te proporciona, que a obra original te proporciona, e tentar fazer parecido. Essa análise do claro escuro com o olhar, e depois saber fazer com o material que você tem em mãos. Aqui no caso nós estamos trabalhando com pastel seco. Então vocês vão vir, como eu vim com azul mais escuro, fui escurecendo esse azul com azul mais fitalo, o azul marinho, essas variações de azuis mais escuros. Entrei com um azul mais claro, uma espécie de azul cobalto com um pouquinho de azul cerúleo, mas vindo escurecendo. Como eu falei, o preto no pastel seco, ele mancha muito. E é difícil voltar. Caso você use muito preto, você vai ter que passar um pano ou uma borracha, ou um limpa-tipos, né, borracha limpa-tipos, ou uma borracha comum, e tirar esse excesso de preto. E no caso aqui a gente tem que procurar essa graduação de pretos e cinzas, né? O que é o mais importante, identificar essa variação. Quando eu digo variação, é toda essa gama de claro escuro, vindo do cinza mais claro, saindo do branco, aí se torna um cinza mais escuro, como no estudo que eu botei na imagem, eu fiz essa variação de claro escuro, aí você torna um cinza mais escuro, e tu vai fazendo essa graduação como um estudo básico, cada um possa ter feito na vida, muita gente faz, e você vai fazendo essa variação, né? Você pode fazer com lápis, com carvão, esse estudo básico, mas a obra ela tem essa variação. Você vai ter que identificar essas cinzas, essas variações de cinzas, né? Em termos de tom, né? A gente vai usar cor, mas considerando esse claro escuro, esse tom dessa cor. E essa variação tem que se encontrar na obra. Quanto maior essa variação você identificar olhando e souber aplicar através da cor, o mais próximo da imagem original vai ficar, mais bem feito vai ficar, mais realista vai ficar, né? Você vai criar ainda mais forma, né? Que a gente gira a forma através do claro escuro. É um dos meios de se criar forma.
A gente pode também criar forma através da cor. O que a gente faz? A gente tem essa gama de claro escuro e através da cor a gente vai trabalhar a variação de cor, pensando a gama de claro escuro, ou seja, o preto e o branco naquela cor, e a variação de cores que aquela cor pode ter, né? A gente pega um amarelo, a gente vai ter um amarelo limão, um amarelo cádmio, um amarelo limão é bem mais claro, tem um branco, amarelo limão, amarelo cádmio, como numa paleta de pintura. O alaranjado, que é um laranja mais claro, próximo do amarelo cádmio. Aí depois do alaranjado vira o laranja de cádmio, que é um laranja mais forte. Depois do lado do laranja de cádmio, você pode ter um laranja de cádmio escuro. Você pode ter um vermelho de cádmio ou um vermelhão da China, que é um vermelho, né, diferente. E depois do vermelhão da China, você tem um vermelho de cádmio, que é um vermelho mais forte, um vermelho de cádmio escuro, que vai escurecendo. E aí a gente tem essas variações também de claro escuro dessas cores. Então a gente tem que saber identificar esse claro escuro de acordo com a imagem e aplicar na sua obra com as cores, né, com os pastéis que você tem em mãos. E quanto mais pastéis você tiver, melhor, porque você vai conseguir tendo um pastel seco mais claro, vai ser muito melhor do que você tentar misturar esses pastéis tendo só apenas 2 dos pastéis secos daquela cor, né? Se você tiver uma variação de azuis, né, para você trabalhar variações de tom de peles, né, de terras, para você trabalhar, é muito mais interessante, facilita muito, né? O pastel seco ele pede que tenha variações de pastéis para você trabalhar melhor. Um ponto interessante a salientar aqui, que eu estou entrando com umas cores de azul marinho, né, azul mais escuro, ao entrar com essa cor e analisar que na imagem há a mesma cor em outras partes do chapéu, da roupa, do vestido, do cabelo, é bom espalhar essa mesma cor, nesse mesmo tom, em outras áreas que têm a mesma cor e o mesmo tom, né? Considerando a fatura, o movimento da pincelada, do que estamos representando, uma parte pode ser o cabelo, tem um movimento específico, ou o chapéu com outro movimento, ou a roupa com outro movimento específico, considerando a fatura, né, o movimento que nós vamos criar para gerar, né, esse objeto, a gente tem que entender que a mesma cor ela pode ser distribuída ao mesmo tempo em diversas áreas que tenham aquela mesma cor. Isso vai economizar tempo, vai gerar um dinamismo maior para a obra, né? Você economiza mais tempo, gera mais dinamismo, né, no processo criativo e você consegue dialogar melhor, né, pensar melhor a composição, em vez de ir entrando em cada parte de uma por vez, né? Você vai adicionando as cores em várias áreas ao mesmo tempo, sem se preocupar em fazer parte por parte. Por exemplo, a roupa, ou só a cabeça, ou só o chapéu. Há momentos para fazer isso e há momentos para se espalhar a mesma cor por todo o retrato, né? Normalmente uma pintura a gente tende a espalhar a mesma cor em diversas áreas que há aquela cor. Não há necessidade de ficar fazendo parte por parte, né? E isso vai demandar também uma certa experiência. Aqui é um pastel seco, então permite-se que faça isso. O material ele não vai secar, necessariamente ele vai estar sempre grudado no papel. Mas se for uma pintura a óleo muito grande, determinadas partes da obra podem secar. Então essa dinâmica de ir jogando a mesma cor em várias partes ao mesmo tempo, ela pode não funcionar se necessitar que a tinta esteja fresca. No pastel seco não tem essa lógica, então funciona espalhar a mesma cor por várias áreas ao mesmo tempo. Exige uma experiência e um entendimento, né? Na tinta a óleo, se for necessário que a tinta possa estar seca, apenas como base, também a mesma lógica funciona, espalhar a cor que você está usando em várias áreas que necessita-se daquela cor e você otimiza o processo da pintura.
considerando que a cor não, que aquela pincelada, aquela cor que você jogar não precisa estar fresca, ela possa secar, né? Funciona como base, a lógica funciona. Vocês podem ver essas manchas que tem a parte mais escura. Não adianta fazer só uma linha, né? Você tem que fazer uma linha mais grossa, como se você passasse o pastel seco reproduzindo uma pincelada, né? Lembrando que nós estamos usando pastel seco e a pintura é uma pintura a óleo. Um pincel mais largo ele cobre uma área maior. Então tem que ter essa adaptação. Então a gente tem que fazer uma linha mais grossa, né? Preencher, né? Como se fosse uma linha mais grossa, borrar com o dedo, como eu fiz, porque ele vai cobrir uma área maior, vai continuar sendo uma linha, como se fosse uma linha produzida por um pincel com tinta, seja um pincel mais gordo, mais largo, número 1, número 5, número 10, ou um pincel 0, 1, 2, que é mais fino. Você consegue fazer essa espessura, essa semelhança de espessura com o pastel seco. É uma dica aqui importante, como nós estamos reproduzindo uma obra feita com tinta a óleo, nós estamos usando o pastel seco. Então há essa adaptação. Essa variação de claro-escuro, pensando a obra como um todo, é importantíssimo, mas agora pensando de forma mais específica, só a cabeça, nariz, os olhos, a testa, a bochecha, só a cabeça e o queixo. A gente está falando só da cabeça. E dentro da cabeça, essas variações elas têm que ser muito mais trabalhadas. Elas vão gerar forma com muito mais sutileza. Vocês têm que analisar como essa imagem do Giovanni Boldini, vocês veem que ele deu um tratamento nessa cabeça e as variações de meio tons que tem dentro dessa cabeça é uma coisa espetacular. Ele não chega perto do branco mais puro, os pretos ficam próximos dos cabelos e no vestido. Algumas áreas da narina, dos olhos e da sobrancelha são bem mais escuras, próximas do preto. O cabelo, né, mais próximo do preto. Mas vocês analisam como os meios tons dessa pele são bem trabalhados, como o nariz tem uma variação bem sutil. E a parte de baixo da narina tem a tradicional sombra, e ela tem a sombra lateral, que é bem mais clara. Você tem o formato esférico do olho, que é uma sutileza do claro-escuro, a pálpebra, né? Ela também trabalhada ainda vai dar mais ideia de como o olho é esférico, né? De fato é esférico. E você tem a área do olho, ele está dentro do famoso óculos de aviador. É uma área do crânio que é mais para dentro. Então você percebe que tem uma sombra ali atrás do olho. Então isso é a sutileza do claro escuro. Você identificar essa sutileza da obra original e tentar aplicar na sua obra também, tendo as noções anatômicas, né, de um crânio, onde são as áreas de mais sombra, né? A orelha, tu vê que tem as protuberâncias da orelha, tem as sombras, tem o claro escuro ali que vai gerar essa forma da orelha. Você tem essa área do olho, como eu falei, você tem a parte de baixo do nariz e a narina, que são áreas mais escuras. A área onde fica a ligação entre os dois lábios da boca, né, tende a ser mais escuro, e o lábio superior ele tende a ter mais sombra, normalmente. Depende da luz que incide sobre o retrato, mas nessa obra você vê que tem mais sombra. Tu vê que a lateral da cabeça, né, que é o lado direito, para quem a gente está vendo, o lado direito dele tem um claro escuro, né, mais predominante, um escuro, né, mais predominante. Então é um lado menos há menos informação, está mais na sombra, mais escondido, né, uma área mais curta da cabeça. A cabeça está olhando para a gente numa diagonal, né? Não está olhando diretamente para quem está observando, ela está olhando para o lado, mas há um pequeno lado do olho, um pedaço do rosto ali que está um pouco mais para trás, então é menos trabalhado. O artista ele tem que analisar isso, né, e identificar esse claro escuro,
para a geração da forma dessa cabeça de forma tridimensional. Agora aqui para o final, bom é ir adicionando os pretos de verdade mesmo. Pouco antes do final, né, a gente introduz o preto, vai adicionando um pouquinho, cores próximas do preto. Agora no final a gente vai colocando preto, que ele vai criar o contraste, né, com essa área toda de luz do rosto, né, dessa moça com a pele mais clara e tudo mais. O preto, ele vai puxar, o Boldini ele usou uma variação de azuis e pretos na sua obra, e você percebe que é quase preto, algumas variações dos azuis são quase cinza. Então aqui eu fiz um pouco mais colorido, com mais azul, mas é interessante já ir colocando os pretos, e é sempre importante o pastel seco deixar os pretos, que são mais maleáveis, eles ficarem para o final. E quando a gente entra com preto, já entra para ver estes tons mais baixos que a imagem nos tem. Então a gente vai procurar todas as áreas onde tem o preto mais intenso e ir preparando, né? Nunca chega no preto mais forte, mas já vai adicionando esse preto para chegar próximo dele e ir pensando com o tempo se dá para abaixar mais o tom ou não. Vem aqui também lembrando a vocês que vocês sempre estudem artistas antigos. Procurem estudar esses artistas, procurem estudar os grandes artistas, não qualquer artista. Procurem um artista que vocês tenham identificação, um artista renomado. Estude a história deles, veja em que período eles nasceram, com que eles estudaram, que tipo de arte eles desenvolveram. Procure se identificar, por exemplo, eu tenho uma identificação mais com pintores à la prima, pintores de retrato. Então procuro mais referências de artistas que trabalham com retrato, pintores que trabalham mais a pintura à la prima, que é a famosa mancha, é um trabalho executado enquanto a tinta está fresca, que é um processo mais rápido, mais intenso, e com uma carga de tinta que é jogada mais sobre a tela, né? Ela não é trabalhada durante muitas etapas, em menos etapas do que um processo mais tradicional. Então vocês buscarem artistas que tenham vínculo com o processo de pinturas que vocês procuram estudar. Então, se vocês estudam pintura à la prima, é importantíssimo estudar também impressionismo, período impressionista. E daí vocês também entenderem que o impressionismo e a pintura à la prima estão interligados, mas não são a mesma coisa. A pintura à la prima é uma pintura executada diretamente sobre a tela, com poucos estudos, né? Um pouco menos preparo. É um trabalho mais intenso, mais vigorante, executado em um período do dia com a tinta ainda fresca. A pintura impressionista não necessariamente é à la prima. Maior parte dos pintores à la prima eles se encontram no período impressionista, porque o período impressionista ele motivou você a trabalhar de uma forma diferente que as antigas escolas trabalhavam, as antigas escolas de arte trabalhavam, e eram pinturas acadêmicas. A pintura acadêmica buscava exatamente isso que nós abordamos nessa videoaula, só que o pintor à la prima ele aplica esse conceito acadêmico de forma mais rápida. Para a época, isso é uma mudança muito intensa. Você deixa de trabalhar o gestual com muito mais intensidade, uma pincelada muito mais solta. Isso era muita coisa, uma diferença enorme para as pinturas que eram trabalhadas no período, digamos, o período neoclássico francês. Eram trabalhos que respeitavam muito a linha, o contorno, não havia mancha, as formas eram muito realistas, né? A gente está falando, o neoclassicismo também está relacionado ao realismo, que veio posteriormente. Eu digo em termos de plasticidade, em termos de representação do que a gente vê,
A pintura realista e neoclassicismo é bem diferente da pintura impressionista. E os impressionistas, eles romperam esses laços antigos, acadêmicos, que eram muito alimentados pelos reis, pelo rei da França, né? Pela monarquia francesa e de outros países também. O neoclassicismo e o realismo é muito mais alimentado nesses períodos. Esses artistas rompem, né, com essa preocupação, né, dessa parte formal, que é um trabalho mais linear, focado com áreas mais bem representadas, muito mais realista, muito mais preso às informações que o objeto dá. Ele é muito menos expressivo. Você vê como a pincelada está solta do Giovanni Boldini, como ele é mais expressivo, mais rápido, mais insinuante. Uma pintura realista, ela não tem tanto essa pincelada. Ela já fica mais cômoda em representar com uma fatura menos intensa, menos vibrante. Você vê que a pincelada do Boldini representa energia, representa vitalidade, representa movimento, né? É um trabalho em movimento. Você sente o movimento da obra, você sente que a pessoa parece estar em movimento também. Então toda essa forma de representação passa uma ideia. E a pintura impressionista passa essa ideia de movimento, de instantaneidade. E eu, porventura, acho que é muito mais interessante representar um retrato através da linguagem impressionista. Acredito que nós somos pessoas pulsantes em movimento, pessoas que estão o tempo inteiro mudando, como seres humanos. Então, esse tipo de representação, ela também está relacionada a uma ideia que a gente quer passar. Eu, porventura, acho muito mais interessante. Eu acho que eu represento um retrato com pinceladas soltas, com realismo, com mancha, executado em um período do dia, porque representa uma expressividade, né, única. Em vez de ficar lambendo a tela, eu digo, trabalhando por etapas, com várias camadas, de forma mais precisa, mais linear, né? Eu acho que uma pessoa, ela deve ser representada como um ser pulsante, em movimento, que está o tempo inteiro mudando, né? Havia muitos artistas até muito antigos que eu li, como Leonardo da Vinci, que acreditava que as pessoas são pessoas, a representação das pessoas, elas devem ter uma relação com o movimento, uma relação com a instantaneidade. Então, o Leonardo da Vinci, já naquela época dele, ele tinha o hábito de fazer croquis de pessoas na praça, de pessoas num bar, num restaurante, em algum lugar, um conjunto de pessoas que ele pudesse ver. Ele sentava e observava e desenhava essas pessoas com um desenho mais rápido, mais instantâneo, um croquis, né? O que é um croquis? É basicamente a ideia da pintura da mancha, que é um trabalho expressivo, rápido, mas que representa o básico, o principal da obra, né? Os elementos que vão passar a representação do que você está vendo. E tem, dependendo dos seus ideais, ela pode ter o croquis, ele pode ter elegância, ele pode ser bem trabalhado, ele pode ter uma bela composição. Você vê como a composição aqui do Boldini é bonita, né? Ele deixa as linearidades do corpo dela largadas, apenas algumas linhas, mas já dá uma ideia toda do que você vai ver, do que tem. Ele já deixa a sua mente construir o resto, né? É interessante essa deixa, né? Essa introdução que você fica, sabe, você tem uma forma ali sendo construída e ela para, mas você pode imaginar, você pode criar mentalmente a continuação e fica o principal, né, que é a cabeça, esse tecido abaixo da cabeça, né, uma lã, um algodão, um chapéu bonito, expressivo, grande. Então, é interessante esse movimento. Para essa parte final, vamos lembrar dos aspectos formais para a construção de uma cabeça. Sempre se lembre dos aspectos formais na parte final da obra.
que é essa parte? Analisar o claro escuro, a cor, a fatura, né, a pincelada, ou aqui no caso, a forma com que a gente esbate esse pastel seco sobre a superfície, né, a fatura, o claro escuro, a cor, o valor. O que seria o valor? O valor tonal, né? O valor tonal é você colocar uma cor, no caso a gente fala valor tonal ou só valor. O ideal é falar só valor porque ele inclui a cor. Então, aspectos da saturação, do claro escuro, né, da cor que seria aceitável para o local em que ela vai ser aplicada. Então, o que é o valor? Você analisar se a cor ela tem o valor apropriado para onde ela vai colocar. Quando ela está fora do valor, ela chama atenção. Ela se torna um elemento excludente de toda a composição, ou seja, uma pincelada ou uma coisa que você mexeu que chama muita atenção para o olhar, saindo do claro-escuro padrão ou do claro-escuro que provavelmente seria apropriado para onde você onde você está mexendo, né? Se, por exemplo, a gente tem o cabelo dela, você colocar um tom abaixo, não entrar com os pretos na área do cabelo e do chapéu e ficar muito mais colorido, pode ser uma opção compositiva, como eu falei no início, que eu acabei deixando um pouco mais colorido, mas não pensar no claro escuro, né, dentro dos aspectos da pintura realista, gera, né, menos contraste. E com menos contraste você vai gerar menos forma. Você trabalha, e quando a gente fala em valor, é você entrar com o valor errado, né, considerando que você queira fazer igual, né, ou parecido, ou próximo do igual. Por exemplo, na narina, a gente errar esse escuro que há na narina e, quem sabe, botar muito preto. Ela pode ficar chapada e perder a sua tridimensionalidade. Então você tem que entender que dentro da narina ela tem essa área escura, mas ela não é preto por si só em toda aquela área. Você vai ter que trabalhar com calma esse tom baixo, com variações de cor de carne, com cores terrosas. Aqui é uma paleta mais terrosa, um pouquinho talvez de um azul mais escuro, um vermelho mais escuro, um sépia, um terra de sombra queimada, para ir chegando próximo dessa cor que poderia ser dentro da narina, que é uma área que tem uma circulação de sangue, né, irrigação de sangue grande, ou seja, é bom trabalhar cores mais quentes nessa região, próximas do preto. Se você trabalhar só com preto puro, ele vai ficar chapado, ou seja, fora do valor tonal. Nessa parte final é que a gente tem que analisar e comparar. Comparar o claro escuro, onde está mais preto, onde está menos escuro, onde tem um brilho mais intenso, sabe? O brilho mais intenso que bate no rosto dela, por exemplo, nós vemos um pouco na maçã do rosto, um pouco no nariz, um pouco no queixo e um pouco na orelha. Tem que analisar bem a imagem original e tentar fazer próximo. E o valor tonal é a gente colocar isso dentro desse eixo, né? Dentro desta configuração. Em volta da cabeça dela tem muitas cores em tom baixo, até preto. Então vai criar esse contraste da cabeça dela. Foi uma medida intencional do artista que funcionou. Tem muitos retratos que são trabalhados também com fundo escuro para trazer a cabeça mais para frente. Algumas cabeças dentro de um aspecto mais de uma pintura talvez mais manchada, a cabeça acaba pertencendo ao ambiente, como o Sargent trabalha, né? A cabeça e a pessoa pertencem ao ambiente. Então as cores, elas de alguma forma, elas se misturam um pouco, né? Não há uma limitação tão precisa, né? Esse trabalho, ele não tem linhas tão fortes, a cabeça ela tá um pouco dentro dessa cor do fundo, ou seja, ele trabalha cores terrosas também um pouco pela cabeça, mas ela também se destaca pela luz que bate nessa cabeça de uma pessoa com uma pele clara, né? Então tem que analisar todos esses aspectos, observar bem a obra, comparar esses claros-escuros e num nível mais micro, né? Olhar dentro do nariz, que seria ver o valor tonal.
Analisar o nariz, onde tem um branco mais intenso, onde tem um branco menos intenso, onde tem um escuro, se tem sombra projetada, como é esse formato do nariz, como é essa sombra abaixo do nariz. Comparar os lados dos olhos, onde tem mais luz, onde tem menos luz. A testa, onde bate mais luz na testa inteira. Você vai diminuindo a área e vai analisando esses pequenos pedaços. A orelha, onde bate mais luz na orelha, onde bate menos luz na orelha, qual é a forma dessa orelha. E daí você vai trabalhando esse claro escuro nessas, que eu poderia dizer, micro variações dentro da orelha, e aí é quando você começa a trabalhar o valor tonal. Pensar a orelha, pensar o nariz, pensar o olho, a pálpebra, a testa, só o queixo, olha o queixo, como é que é esse queixo? Esse tom baixo, abaixo da boca, tem essa sombra abaixo da boca, que é um formato natural, anatômico de uma cabeça. Normalmente tem uma sombra, né? Uma área mais adentro da boca, que os lábios vão mais para frente, embaixo acaba ficando um pouquinho mais baixo, mais para dentro. Então tem sombra. Como é essa sombra, né? Que tom é essa sombra? E daí você vai trabalhando toda a variação de valor tonal, né? Para finalizar a obra, para que todas as áreas comparadas umas entre si, todas as sombras comparadas, todas as áreas que geram forma, tem variação claro-escuro, analisar essa cor, se ela está bem trabalhada, onde há mais quentura, né? Onde é mais quente, o nariz, as orelhas, os lábios, os olhos. Então, botar levemente pedaços de terra de cena queimada. Nós temos uma cara, sim, levemente mais pálida, não tem vermelhos, não tem variações de cores tão quentes, mas vocês vão acabar tendo que fazer essa pequena análise nesse rosto. Para fazer isso, também é bom baixar uma imagem de qualidade elevada, né? Para poder analisar, dando zoom essa imagem no computador, e aí vocês analisam como que é essa cor do nariz, essa cor que é aplicada na pálpebra, onde tem cores mais quentes. Normalmente as extremidades do corpo, como o nariz, orelha, olho, normalmente tem mais vasos de sangue, então tem de ser mais avermelhados. Bochecha, né, lábios. Então, pessoal, vamos começar agora o estudo analítico da cabeça de Giovanni Boldin. Então, pessoal, vamos começar o estudo analítico da cabeça, da referência, né, que nós temos do Giovanni Boldin. Vamos fazer um estudo analítico da sua composição. Vou abrir a obra original. Esse estudo analítico, ele vai servir como referência para a construção da obra. Vamos lá. Aqui nós temos aqui a cabeça. Esse aqui seria as direções da cabeça. Tá. As direções da cabeça seriam uma linha assim, outra assim, ou a estrutura da cabeça, outra assim, outra assim. E o queixo, ó, vem para cá, faz assim. Essa é a estrutura da cabeça. Aqui tem um círculo, que é o crânio. Ele fica um pouquinho mais para trás aqui. Aqui, a linha aqui perpassa o eixo do meio.
Deixa eu mudar a cor agora. Beleza. Ó, a cabeça fecha assim e a orelha. Aqui, sobrancelha. Nós temos uma área aqui que é mais para dentro, que é sombra. Essa linha passa no meio. Você tem a linha da boca, em termos de posicionamento, né? Você tem a linha do queixo e a linha da testa. Aqui normalmente são quase sempre a mesma distância. Há algumas pequenas variações, depende da angulação da cabeça. Às vezes essa distância aqui é um pouquinho maior, ou pode ser um pouco do queixo se você estiver vendo de baixo, ou se estiver vendo de cima, a testa acaba aumentando, né? O olhar do espectador, né? Você olhando de cima, a testa acaba aumentando. Essa é a estrutura básica da cabeça. Vamos de novo, estrutura crânio. Normalmente a gente faz essa bola. O crânio normalmente tem uma parte assim mais para trás. Você tem o eixo do meio. Estou fazendo mais ou menos como na referência. O queixo. Aqui que faz assim. Ó, bochecha, maçã do rosto. O olho que tem essa entrada aqui. E aqui. Da cor. Vou botar verde. Aqui, ó. Aqui. Aqui. O queixo. Daí aqui tem uma curva, né? Que é o maxilar. Aqui. A sobrancelha e o óculos do aviador, né? Essa parte mais protuberante. Óculos do aviador por quê? Porque ele é mais para dentro. O crânio tem essa área mais para dentro. Tendo o nariz aqui no meio, nariz aqui, o equivalente a esse X aqui, os olhos para cá, esse aqui, e a boca fica entre os dois. Seria a construção, né? Como a gente tem aqui. Ó, a boca posicionada aqui, o nariz começando aqui, e os olhos aqui, e o crânio. Então é bom ter essa noção e desconstruir ou fazer o desenho antes de começar a obra para entender, né? Saber já mais ou menos quais são as direções da cabeça, o posicionamento, o ângulo que você está vendo esse crânio, né? E a forma, a direção que você vai ver, né? A angulação, a parte do rosto que vai aparecer menos. Então aqui nós temos aqui essa parte aqui do rosto, ela é bem menor, ela está mais na sombra, né? E essa área é mais à vista, com a luz batendo mais aqui. Então analisar mais ou menos o que está acontecendo, né? A luz está batendo aqui, não dá para ver mais ou menos de onde vem, mas ela está iluminando aqui, né? E aqui é a sombra. Isso seria mais ou menos a estrutura da cabeça, com a sua estrutura mais anatômica, né, o formato tradicional do crânio, entendendo mais ou menos os olhos, onde estão, o nariz, essa divisão de 3 partes. Normalmente o cabelo ele fica sobrando aqui, nessa parte aqui. Então essa terceira parte é onde termina o crânio, né? Então o cabelo ele sempre faz a cabeça ficar um pouquinho maior, né? E aqui vai até o final do crânio, né? E o chapéu está cobrindo também, não dá para ver muito. Tem o cabelo mais ou menos aqui. É bom saber essa noção de estrutura
para poder fazer um trabalho que tenha relação, né, com uma estrutura natural do corpo humano. Essa estrutura básica que existe até hoje, né, para executar um retrato, fazer um estudo de um retrato, também tem que analisar como é essa estrutura que o artista aplicou, como eu estou fazendo aqui. Fazer esses rabiscos antes de efetuar o pastel seco, fazendo um caderno, pode ser durante o processo também, muito normal fazer esse estudo. Ele pode se tornar necessário durante o processo. Você parar o que está fazendo, pega um caderno, uma folha e começa a analisar a estrutura, né, do corpo do seu personagem. Você tem aqui o corpo dela. Você tem aqui o eixo do meio, que mais ou menos aqui. Normalmente o peitoral, né, todo por aqui. E os ombros, ó, mais ou menos batendo. Isso aqui é a parte da roupa, né? Mas é mais ou menos onde está o ombro. O ombro aqui, o outro ombro aqui. Aqui o peitoral, o tórax, todo aqui. Acredito que seja maior, né? E o chapéu, sempre cobrindo, indo um pouco mais acima, né? Tu vê como ele tá lá, batendo lá em cima.